Agora eu quero te explicar que a tua vida tem a qualidade das histórias que você conta para você mesmo e sobre você. E eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender exatamente o que acontece. Essa história que eu vou te contar é de uma menina que está muito próxima de mim. Para quem me conhece, conhece muito bem essa menina. E a história dela é a seguinte, mas é a história de muitas, milhares de pessoas aí desse país, desse mundo todo, tá? Essa menina, a mãe dela engravidou dela quando tinha 16 anos. E aí ela tinha um namorado na época. E aí, quando esse namorado soube que ela estava grávida, ele desapareceu, né? Fez assim, tipo assim, o problema não é meu, né? E aí o que aconteceu? Essa menina com 16 anos foi mãe solteira, né? Teve a sua filha e, enfim, ela morava com a mãe dela, óbvio, né? Continuou morando com a mãe dela e teve a sua filha e essa filha cresceu e essa filha tinha 1 ano de idade, então a mãe tinha 17 anos e a filha tinha 1 ano de idade. O que aconteceu? Essa mãe encontrou um outro cara, sabe como é que é essa história? Um cara bonitinho, boa pinta, bem arrumado, ela estava com 17 anos, no auge da sua juventude ali, adolescência, né, os hormônios, a flor da pele e tal, e o que aconteceu? Você sabe como é que termina essa história. Ela decidiu namorar com esse cara, casar com esse cara e morar com esse cara, aquela história toda, e levou a filha junto, óbvio, né, a filha dela. E aí o que aconteceu? Passaram-se alguns meses e essa mãe, ela era vítima de vários tipos de abuso, de violência, inclusive. Ele usava álcool, drogas e de certa forma, essa violência, em algum momento, acabou se estendendo, inclusive, para a menina, né? E aí essa mãe, ela conseguiu sair a tempo desse relacionamento. Um relacionamento totalmente abusivo e doentio, mas ela conseguiu sair a tempo do relacionamento antes de ela ser uma vítima de feminicídio, porque provavelmente todas as estatísticas levam a crer que esses casos geralmente terminam assim, né? Porque havia uma perca total do respeito ali. E aí ela conseguiu se separar, né? Saiu daquele relacionamento e voltou a morar com a mãe dela. E aí ela voltou a morar com a mãe dela, que era a avó da menina, obviamente levou a menina junto, né? Não ia deixar a menina tá, voltou a morar com a mãe dela. E aí passou mais um ano, e aí você sabe como são essas coisas, né? Ela tinha 18 anos, no auge da sua adolescência, os hormônios à flor da pele, aquela história toda que você sabe, tal. E aí ela conheceu um outro cara bonito, né? Você conhece essa história aí. E ela decidiu ir morar com esse cara também, tava namorando, decidiu ir morar com ele. Só que você consegue imaginar o filme de terror que passava na cabeça dessa mãe, pensando que tudo aquilo ia se repetir de novo na vida dela? Você consegue imaginar, perceber, sentir esse filme de terror? Ela pensando assim, ela já foi abandonada pelo primeiro marido, namorado, né? O segundo me agredia e agredia minha filha. E ela provavelmente estava pensando, já vendo na cabeça dela a cena desse terceiro namorado agredindo a filha dela. Embora talvez ele não tenha dado nenhuma indicação, né, um indício, ou não tenha feito nada que fizesse ela pensar sobre isso. Mas o monstro já estava na cabeça dela, entendeu? E o medo de que aquilo se repetisse já estava presente. Então o que ela fez? Ela falou com a mãe dela, que é a avó dessa criança, e disse assim: mãe, você pode ficar com a fulana um tempo? Vamos combinar que um tempo é uma coisa bem relativa. Um tempo pode ser alguns minutos, algumas horas, alguns meses, né, alguns anos, para sempre. E foi o que aconteceu. Essa filha acabou sendo criada pela avó. Até os 18 anos ela morou com a avó. A mãe dela acabou criando uma nova família com esse novo rapaz, tem outros filhos. E hoje, para ela, essa mãe é quase como uma tia. Ela não tem aquele relacionamento tão próximo de mãe e filha. O relacionamento que ela tem de mãe e filha com a avó dela, que acabou sendo a mãe do convívio, né, do dia a dia ali da história. Por que eu estou te contando essa história? Estou te contando essa história para te ajudar a perceber outras formas de você escrever a tua própria história de vida. Essa história até que se identifica com você. Eu faço palestras aqui, é muito comum no final da palestra as pessoas me procurarem e dizerem, sabe aquela história que você contou? Então, essa é a minha história. Cara, eu até me arrepio de falar disso, assim, de poder falar. Mas então, por que eu estou te contando essa história? Essa menina, o jeito comum, normal, sei lá, dela contar essa história é a seguinte: olha, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, nem os meus pais quiseram ficar comigo, entendeu? Ninguém quis ficar comigo, eu não mereço nada, eu fui lá, fui criada por alguém que não, sabe, não tava nem aí, não tinha aquela coisa, não eram os meus pais, né? A minha mãe tinha um outro relacionamento, meu pai eu nem conheci, né? Então como é que eu vou ser cuidada pelo mundo, acreditar nesse tipo de coisa aí, se nem os meus pais me quiseram? É um jeito de contar essa história. Guarda esse jeito aí. Você está contando a tua história assim?
Guarda esse jeito aí. Agora eu vou te contar uma outra forma de contar essa mesma história, só que de um jeito diferente. Essa menina, ela pode olhar para o passado e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa tão amada e tão querida, uma pessoa tão de sorte, que os meus pais, quando me tiveram, eles perceberam que eles não tinham com eles tudo o que eles queriam que eu tivesse na minha vida. Seja de coisas materiais, seja de coisas emocionais, todo o carinho, todo o amor, toda a atenção, né? Tudo que eles queriam que eu tivesse, que eu, olhando nos meus olhos eles sentiam que eu merecia ter na minha vida, e eles sabiam que eles não estavam preparados naquele momento para me dar todo o amor que eu merecia dar, que eu merecia receber. Então, com o coração partido, porque tenha certeza que um pai que não pode ficar junto com o filho, seja pelo motivo que for, pela desculpa que for, ele está sim com o coração partido. Ele pode estar se fazendo de durão, se fazendo de forte, ele pode estar falando o que ele quiser, mas tem uma parte dele que está quebrada ali, de não poder estar participando da vida daquela criança ali, né? Que é uma parte dele em si, né? Então, como essa criança pode dizer, olha, os meus pais, com o coração partido, eles permitiram que eu fosse criada pela pessoa que eles mais amavam e admiravam no mundo, que é justamente a mãe da minha mãe. Porque para mim a mãe dela é a melhor pessoa do mundo, que, né, cuidou dela e soube que deu tudo certo, então ela ia cuidar maravilhosamente de mim. Então, ainda assim, naquele momento, a minha avó, que não tinha obrigação nenhuma comigo naquele momento, ela me aceitou, me acolheu, me deu carinho, me deu amor, me deu atenção, cuidou de mim. E hoje eu tenho até duas famílias, eu tenho a família da minha mãe, a família da minha avó, né? E é maravilhoso ser amado e ser cuidado por tantas pessoas assim. E eu olho para trás e eu me sinto segura, sabe por quê? Porque até no momento que eu estava mais sozinha e vulnerável da vida, quando eu era uma criança de 2 anos, estava ali, precisava de ajuda até para ir no banheiro, de ajuda para me alimentar, até naquele momento alguém cuidou de mim. Em um momento que eu estava assim, me sentindo abandonada, me sentindo frágil, alguém cuidou de mim, que no caso é a minha avó, mas poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser um vizinho, um tio, poderia ser adotivo, não interessa. O que eu estou te dizendo é o jeito que você está contando essa história. E sabe...